A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Seja muito bem-vindo. Já posso te lembrar aí de se inscrever no canal. Inscreva-se no nosso canal, que você vai receber automaticamente pelo YouTube todas as vezes que publicarmos um bom trabalho, um trabalho novo, para edificar sua vida espiritual e para poder colaborar com o seu ministério missionário. O missionário precisa conhecer a palavra de Deus e para você também compartilhar com a sua família, com seus amigos. Eu quero falar com você nesse dia sobre o rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias foi um dos reis de Judá. Ezequias ele começou a reinar com 25 anos de idade e governou por 29 anos. E desde que ele começou o seu reinado, ele sempre buscou restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Ele, após anos de negligência por parte do seu pai, o rei Acais, Ezequias abriu o templo do Senhor, purificou e o consagrou novamente ao serviço divino. O rei Ezequias também destruiu os altares pagãos, derrubou postes ídolos e até mesmo quebrou a serpente de bronze feita por Moisés, que ela acabou se tornando objeto de idolatria. E o rei Ezequias também ele promoveu uma grande celebração da Páscoa em Jerusalém, convidando até mesmo as tribos do Reino do Norte para participar. Quem foi o pai do rei Ezequias? O pai do rei Ezequias foi o rei Acais, que governou Judá antes dele por 16 anos. Quando Acais começou a reinar, Ezequias já tinha 9 anos de idade. Acais, ele é descrito na Bíblia como um dos reis mais ímpios de Judá. Ele se afastou completamente do Senhor e liderou o povo na idolatria, comprometendo o culto a Deus. E eu vou elencar alguns pontos negativos do rei Acais. Acais ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, que eram os reis do norte, que eram conhecidíssimos pela sua idolatria. Acais construiu altares para outros deuses em Jerusalém e em vários lugares de Judá. Acais ele chegou ao extremo de sacrificar um de seus próprios filhos no fogo, algo que Deus havia condenado explicitamente. Então quer dizer que um dos irmãos do rei Ezequias foi sacrificado no fogo pelo próprio pai. Acais também, ele, em vez de confiar na proteção do Senhor, ele buscou ajuda da Assíria contra os reis da Síria e de Israel. Ele pagou o rei assírio com tesouros do templo do palácio. E como parte da sua submissão, Acais alterou até mesmo os móveis e o altar do templo do Senhor. Sabe para quê? Para imitar o estilo assírio, profanando o local sagrado de culto a Deus. Acais também fechou as portas do templo do Senhor, interrompendo o culto regular, e estabeleceu altares pagãos em Jerusalém e em toda a Judá. Só que nós vemos aqui nesse episódio que se uma pessoa teve um pai ruim, não significa que ele necessariamente vai ser ruim também. Não. Veja só.
Apesar do mau exemplo de Acais, Ezequias ele se torna um dos reis mais fiéis a Deus em Judá. Isso mostra que, embora tenha sido um péssimo pai espiritualmente, o rei Acais, o seu filho Ezequias, ele escolheu romper com os pecados de seu pai e se dedicar ao Senhor. O que Ezequias fez? Restaurou o templo do Senhor, restabeleceu o culto verdadeiro ao Senhor, derrubou altares e ídolos que seu pai havia erguido. Essa transformação, ela reflete que Ezequias, ele escolheu seguir o caminho de Deus, mesmo tendo crescido sob a influência de um pai tão ímpio, tão idólatra e tão inimigo de Deus. Agora, veja aqui agora algumas características do rei Jotão. Rei Jotão, avô de Ezequias e pai do rei Acais. O rei Jotão, ele foi um bom rei. Ele, no livro de 2 Reis, capítulo 15, versículo 34, vai dizer que Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, seu pai. Então você veja só, rei Uzias, fez algo bom diante dos olhos do Senhor. Aí o seu filho Jotão também fez, reinou em obediência ao Senhor. Aí vem Acais e destrói todo o legado dos seus antepassados, do seu pai e do seu avô. Agora vem Ezequias e restaura a obediência ao Senhor. Você veja que não tem justificativa a pessoa dizer: eu sou ruim porque eu tive um pai ruim. Eu não sou crente, eu não entreguei a minha vida ao Senhor porque os meus pais não me ensinaram isso. Olha, não tem justificativa. Não tem justificativa. E eu vou te dizer que quando o rei Ezequias, ele escolhe servir a Deus, escolhe ser fiel a Deus, mesmo a infidelidade do seu pai, o rei Acais, que não lhe ensinou a ser fiel, mas Ezequias escolheu ser fiel. Talvez os 9 anos que Ezequias conviveu com seu avô, o rei Jotão, ele tenha absorvido aquela coisa boa, e os 16 anos que ele conviveu com o reinado do seu pai, o rei Acais, ele rejeitou aqueles erros, aquela idolatria e aquela maldade diante do Senhor. E Ezequias, ele requereu dessa fidelidade ao Senhor. Porque quando chega ali no livro de 2 Reis, capítulo 20, no versículo de 1 a 6, acontece algo inusitado, que diz assim o texto bíblico: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei
ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: e isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar 10 graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio de Acais. Que interessante. Deus fez o sol voltar. Que lindo. Olha aí, Deus tendo gerência e força para movimentar o sol. Que interessante. Olha, quando Ezequias recebeu aquela notícia através do profeta Isaías, quando o profeta disse: olha, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Você vai morrer. Aí o que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E suplicou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu andei diante de ti. Meu coração foi perfeito diante do Senhor. Eu fiz o que era bom aos teus olhos. E o rei chorou. Olha só. E o rei chorou. Então, tem aí uma turma muito grande aí dizendo que homem não chora. Homem chora sim. E principalmente nos pés do Senhor. Se você é homem de verdade, um homem de Deus, você chora nos pés do Senhor. Você é sensível. Você é sensível ao problema da sua esposa. Você é sensível ao problema dos seus filhos. Você é sensível ao problema da sua mãe, da sua sogra, do seu sogro, dos seus amigos. O homem de Deus, como Ezequias era, mostra que é sensível. É sensível. Então, quando Ezequias ficou gravemente doente, enfermo, o profeta disse que ele ia morrer. Pediu para o rei colocar ordem na sua casa, organizar a sua casa. E Ezequias, ele ora fervorosamente. E Deus ouve a oração do rei Ezequias. O próprio Senhor disse: olha, eu ouvi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Deus manda te dizer também nesse dia: eu tenho ouvido a tua oração. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu vou te curar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai te curar sim. Essa doença não tem gerência na sua vida. Essa enfermidade não te pertence. Na verdade, esse episódio, ele destaca a misericórdia e o poder de Deus em responder às orações sinceras. Ore sinceramente, peça sinceramente, bem como veja a importância da confiança e de um bom relacionamento com Deus.
quanto mais vivemos na presença do Senhor, quanto mais fazemos a obra do Senhor, quanto mais nós vamos à casa do Senhor, quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós praticamos a palavra do Senhor, nós temos intimidade com Ele. Agora eu quero que você reflita numa coisa. Será que espiritualmente o acréscimo de 15 anos à vida do rei Ezequias pode ser visto como um presente de Deus? Os eventos que se seguiram mostram que ele enfrentou grandes desafios e as escolhas difíceis que trouxeram consequências tanto positivas quanto negativas. Quer ver? Aspectos positivos de Deus ter acrescentado 15 anos na vida do rei Ezequias. O aspecto positivo é a resposta de Deus à oração de Ezequias, que foi um testemunho poderoso do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Isso pode fortalecer a fé de qualquer pessoa. Se você tem um bom relacionamento com Deus, não se acanhe em clamar ao Senhor. Não fica com vergonha de chorar aos pés do Senhor. Se derrama na presença de Deus. O rei Ezequias, ele compôs um cântico de louvor após a sua recuperação, após a cura divina. E esse cântico está escrito no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 9 até 20. É um cântico lindo, maravilhoso, onde o rei Ezequias reconhece a misericórdia de Deus e a oportunidade de viver mais para glorificar a Deus. Ele continuou governando Judá, e o que poderia ter trazido estabilidade e continuidade ao reino. Aspectos negativos. Durante esses 15 anos que Deus deu para o rei Ezequias, Ezequias, ele cometeu um erro gravíssimo. Ezequias, ele exibiu o seu tesouro e o seu poder aos mensageiros da Babilônia. Olha só que grave. E ele fez aquilo no motivo de orgulho, orgulhosamente. E ele não teve o discernimento espiritual, porque os babilônios, mais tarde, invadiram Judá, tomaram toda a riqueza do reino. Eles anotaram cada filete de ouro que Ezequias tinha, cada armamento, cada moeda, e levaram tudo. Então, quando o profeta Isaías confrontou Ezequias sobre a futura invasão da Babilônia, ele respondeu de uma forma egoísta. Ele só pensou no seu governo, ele só pensou no seu período de governo. É um erro gravíssimo. Quando a pessoa ela está conduzindo uma instituição ou uma igreja, ela só pensa nela, ela só pensa no poder dela, ela só pensa de que ela está comandando e importa somente aquele período de governo dela. Foi isso que Ezequias, o erro gravíssimo de Ezequias, porque Ezequias, ele responde ao profeta Isaías, sabe como? Ezequias fala assim: olha, boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Está descrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 19. Sabe o que isso revela? Isso revela um desinteresse pela posteridade e pelo bem-estar espiritual de gerações futuras. E esse erro, o povo de Judá pagou caro por causa de Ezequias.
por causa de Ezequias. Sabe por quê? Sabe que isso aconteceu? Sabe o que gerou nisso? Ezequias se preocupou somente no período de reinado dele, de uma forma egoísta, não se preocupou na pessoa que ia suceder, que foi o seu filho Manassés, tá? Que o filho Manassés, ele nasceu nesse período de acréscimo de 15 anos, logo depois de 3 anos que Ezequias recebeu a bênção, nasceu Manassés, e Manassés sucedeu ao trono. Talvez, por causa desse egoísmo de Ezequias, o reinado de Manassés foi uma catástrofe. É um erro quando um líder pensa somente no seu reinado, no seu período de liderança, no seu período de governo, e não pensa de que Deus ele já designou sucessores. É Deus quem designa os sucessores. Não é o homem. Não é o homem que escolhe. E quando o homem escolhe, tenha certeza de uma coisa: vai dar errado. O homem escolheu, é escolha do homem? Pode ter certeza. Vai dar errado. Porque de Deus não se zomba. E sabe o que aconteceu? Manassés foi um dos reis mais perversos da história de Judá, promovendo idolatria e levando o povo à corrupção espiritual. Manassés fez a sua escolha. Embora Deus tenha concedido o pedido de Ezequias, a forma como ele usou esse tempo adicional mostra que bênçãos divinas, elas podem se transformar em desafios espirituais se não forem bem administradas. Isso destaca que o prolongamento da vida por si só não é garantia de progresso espiritual. É essencial viver cada dia com humildade, com gratidão e um senso de propósito alinhado à vontade de Deus. Não basta pedirmos a Deus que prolongue nossos dias. Isso não é interessante. Pedir 15 anos, pedir 10 anos, pedir 20 anos, não é isso. Deus ele concede, mas com um propósito definido. Com o propósito de nós vivermos em obediência aos anos que ele prolonga para nós. Com o propósito de nós ganharmos vidas para o seu reino. Com o propósito de usarmos esse tempo como um testemunho para que as pessoas creiam que existe Deus em Israel. Então nós vemos aqui que espiritualmente o acréscimo de vida não foi totalmente positivo para o rei Ezequias. Isso serve como um alerta para buscarmos não apenas mais tempo de vida, mas buscarmos sabedoria para usá-lo em conformidade com os planos divinos. Eu vou repetir. Portanto, espiritualmente, o acréscimo de vida não foi totalmente positivo para o rei Ezequias. Isso serve como um alerta para buscarmos não apenas mais tempo de vida, mas sabedoria para usá-lo em conformidade com os planos de Deus. Amém? Não esquece disso não. Quer continuar vivendo? Viva para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de vida aqui nessa terra, ele não é melhor
do que a vida eterna. Porque para aqueles que estão em Cristo, o melhor é a eternidade. O melhor é a Jerusalém celestial. O melhor é o céu. O céu é melhor do que essa vida terrena. Agora, se Deus nos dá 20 anos de vida aqui, que vivamos os 20 na presença dele. Porque às vezes a pessoa está aqui há 80 anos já, há 90 anos, mas não viveu um dia sequer na presença do Senhor. E aí? Quem viveu melhor? Quem viveu apenas 20 aqui nessa terra, mas os 20 na presença do Senhor? Ou quem viveu 90 ou 100 sem estar na presença de Deus? Quem viveu 90 ou 100 ou 120 ou 200 anos aqui na terra não é melhor do que quem viveu 20 apenas. A diferença é se nós vivemos na presença de Deus ou não. Porque o que nos interessa é a vida eterna. A Bíblia ensina claramente que a vida eterna com Deus é infinitamente superior à vida terrena. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, o apóstolo Paulo revela para nós assim: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apóstolo Paulo, ele sabia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor, mas também ele reconhecia que viver mais significava frutificar espiritualmente. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ele repete o seguinte: olha, preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso reflete a confiança na vida eterna, mas não anula a importância da vida presente. Precisamos ter equilíbrio espiritual. Se Deus está prolongando os seus dias, se Deus te curou de uma enfermidade, se você estava prestes a morrer e Deus prolongou os anos de vida para você, é para você viver os anos que Deus prolongou todos na presença dele. O desejo de viver mais tempo não deve ser visto automaticamente como falta de fé na vida eterna. Não. Se você deseja viver mais tempo aqui na terra, que você viva com um propósito, tá? Porque o desejo de viver um pouco mais pode até ser uma demonstração de amor à obra, ou de uma responsabilidade, e até mesmo de confiança em que Deus tem mais para realizar por meio da vida da pessoa. Porque enquanto um servo de Deus está vivendo em fidelidade, obedecendo ao Senhor, fazendo, decidindo como Deus manda, ele está sendo útil aqui na terra. Ele está sendo útil. Ele deixa de estar sendo útil. Ele deixa de ser útil quando ele começa a fazer as coisas da sua própria cabeça. Ele nomeia quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele bota quem ele quer. Isso é um perigo. Isso é um convite à catástrofe. Um convite à catástrofe. O ponto crucial é como cristãos nós devemos estar sempre prontos para partir. Temos que estar sempre pronto para partir hoje, ou amanhã, ou depois da manhã. Sabe por quê? Porque se nós partirmos, nós temos confiança que a eternidade com Deus é a nossa herança. Mas também temos que estar dispostos a viver plenamente enquanto estivermos aqui e para a glória de Deus. Se Deus falou que tem mais 50 anos aqui na terra, viva todos os 50 em obediência ao Senhor.
A questão não é se devemos pedir mais tempo de vida, mas é como usamos o tempo que temos, seja ele curto ou longo. O essencial é viver com um propósito, alinhados à vontade de Deus. Amém? Vou repetir esse último trecho que é interessante. A questão não é se devemos pedir mais tempo de vida, mas como usamos o tempo que temos, seja ele curto ou longo. O essencial é viver com propósito, alinhados à vontade de Deus. Aleluia. Inscreva-se em nosso canal, porque quando você se inscreve, o YouTube te avisa quando publicamos um novo trabalho. Curta, comenta, compartilha, pode compartilhar com seus amigos, seus parentes, porque nesse canal do YouTube nós não defendemos religião, religiosidade e nem igreja de ninguém. O que nós defendemos é que você é de Cristo e você está numa igreja, permaneça onde você está. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus confirmar com você. Se Deus quiser te movimentar para uma outra igreja, Deus faz isso. Mas tenha certeza, tá? Mas eu não acho bom, não. A pessoa ficar se movimentando, não. Sustenta aí, suporta. Eu sei que para vivermos o ministério e fazermos a obra do Senhor, o próprio Senhor disse que enfrentaríamos dificuldades, sabe onde? Principalmente dentro de casa. E dentro de casa dentro da sua casa, às vezes com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, ou dentro de casa, na igreja onde você congrega. Você passaria dificuldades com seus próprios irmãos. É assim mesmo. Mas persevera, continua confiando em Deus, porque o que te espera é a eternidade. É a vida eterna com Deus, de paz eterna. Amém? Que Deus te dê muitos anos de vida. Que Deus prolongue os seus dias de vida com muita saúde, muita autoridade e muita paz, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão por cada dia que nos concedes. Reconhecemos que nossa vida está em Tuas mãos e que és soberano sobre o tempo e a eternidade. Obrigado, Senhor, porque Tu nos prometeste uma vida eterna contigo, onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. Pai amado, queremos viver nossos dias na terra com propósito, buscando Tua vontade em tudo o que fazemos. Ensina-nos a valorizar o tempo que temos, a cuidar daqueles que estão ao nosso redor e a cumprir o chamado que nos deste. Mas também dá-nos um coração cheio de fé e esperança, para que nunca temamos a partida desta vida, sabendo que estar contigo é o maior presente que podemos receber. Para aqueles que hoje clamam por mais tempo de vida, Senhor, ouve suas orações. Se for da Tua vontade, concede-lhes saúde e força para continuar a Te servir e a cuidar dos seus. Mas, acima de tudo, Senhor, enche nossos corações com a certeza de que o Teu plano é perfeito e que o melhor está reservado para nós na Tua presença. Que vivamos aqui com os olhos na eternidade, aproveitando cada momento para Te honrar e glorificar. Em nome de Jesus, o autor da vida e da eternidade, nós oramos. Amém, amém
Graças a Deus.